Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, iniciamos hoje o nosso tempo intenso de preparação para o Natal, o tempo do Advento. Esse tempo, ele tem uma dupla característica. Se você perceber bem, já nos últimos domingos, nas últimas semanas, sobretudo nas três últimas semanas do tempo comum, a liturgia já estava colocando em nossos corações, em nossos lábios, a palavra da vigilância, falando-nos a respeito da segunda vinda de nosso Senhor. Falava a respeito da necessidade de que nos preparássemos bem para apresentar diante do Senhor, que virá para julgar os vivos e os mortos, os frutos que nós multiplicamos durante este tempo da nossa existência. Falando a respeito dessa verdade de fé fundamental que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma história. É doutrina bíblica, doutrina da igreja. Ele voltará glorioso para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino definitivo. Então a primeira parte do tempo do Advento nos falará a respeito dessa realidade última da vida do ser humano. Ainda com discursos num tom escatológico, falando dessas realidades finais, e hoje também volta à tona esse discurso do Evangelho de São Marcos, que está no contexto dos discursos escatológicos de Jesus, falando das realidades últimas, do fim que está por vir, chamando todos à vigilância. Então a primeira parte do tempo do Advento será essa, chamando-nos à vigilância. Vigiai, porque vocês não sabem qual é o dia, qual é a hora que o Senhor voltará glorioso. Então vigiem e preparem-se para esse dia, porque pode acontecer a qualquer momento. E somente na segunda parte do tempo do Advento é que nós ouviremos falar intensamente a respeito do Natal. Aí nós somos chamados a preparar. Embora os dois temas estejam interligados, nós seremos chamados então a nos preparar intensamente, preparar a casa do nosso coração, preparar a nossa alma para o Senhor que vem, e nós sabemos o dia. Sabemos o dia do seu nascimento, portanto, preparar bem para esse dia. Mas o tema que nos toca hoje é o tema da vigilância, do chamado à conversão, de uma transformação de vida. E começa com o texto do profeta Isaías, que está dentro de um contexto. Qual é o contexto desse texto que nós acabamos de ouvir, do capítulo 63 do profeta Isaías, e alguns versículos do capítulo 64? Qual que é a realidade que cerca o povo nesse momento? Por causa da infidelidade, por terem virado as costas para Deus, este povo sofreu, e sofreu muito. E o resultado desse sofrimento, de terem virado as costas para Deus, é que afundaram-se no pecado e, por conta disso, ficaram vulneráveis aos ataques dos estrangeiros. E Jerusalém foi completamente devastada. Como consequência disso, da infidelidade e de se tornarem vulneráveis aos ataques dos inimigos, os melhores homens, as melhores mulheres foram levadas para o exílio, escravos, cativos. Depois desse tempo de muita penúria, quase que um tempo de uma depressão coletiva, esse povo sofreu muito, porque se esqueceu de Jerusalém, se esqueceu de Deus, quis viver por conta própria. Como resultado, a escravidão, porque é o que o pecado produz na vida do ser humano. Quando a gente se esquece de Deus e começa a viver a partir das nossas próprias concepções, cedendo às paixões desordenadas que o mundo nos apresenta, esse afastamento de Deus promove um vazio interior. Esse distanciamento de Deus traz uma falta de sentido para a existência. E o que, sobretudo, os profetas e os salmistas apresentam da realidade desse povo sofrendo no exílio é algo assustador, porque estão longe do lugar de culto,
e que, portanto, não podem estar puros, porque não podem oferecer ao Senhor o culto que os purificaria. Estão longe da comunhão com Deus, estão longe da comunhão com a sua terra. Há ali uma degradação psicológica, há uma degradação espiritual. Eles estão literalmente sofrendo e sofrendo muito. Mas teve um momento da volta, e esse texto está exatamente no contexto pós-exílico, da volta do povo. O profeta Isaías vai exercer esse ministério, falar a respeito disso. É um povo que volta, é o pós-exílio, depois de exilados na Babilônia, regressam então para Jerusalém. Então nós estamos num tempo de reconstrução. Esse tempo da volta do exílio, eles vão encontrar uma Jerusalém em reconstrução. Mas é muito interessante entrar nesse contexto, exatamente porque esse povo que volta, ele volta e encontra Jerusalém devastada. E ao encontrar Jerusalém devastada, eles estão pobres, sem recursos para essa reconstrução, e acabam novamente se esquecendo de Deus. Depois então de viverem esse tempo tão difícil, esse tempo de penúria, eles precisam entrar agora numa dinâmica. Jerusalém será reconstruída, mas antes de ser reconstruída a cidade, de ser reconstruído o templo, é preciso de uma reconstrução interior. Eles precisam reconhecer quem eles são. Na medida em que se esqueceram de Deus, é como que se tivessem lançados ao trabalho, e junto com o trabalho cedendo também aos outros encantos, esqueceram-se de Deus, deixaram Deus em segundo plano. Já tinham sofrido as consequências disso quando tinham virado as costas para Deus, tinham deixado Deus para lá, para viver então a partir das suas paixões desordenadas, viver na infidelidade. Agora quando voltam, pobres, vendo uma cidade que sofreu, que precisa ser reconstruída, se envolvem com isso, e talvez até num sentido, num primeiro momento, positivo até, tem que trabalhar muito para reconstruir a cidade que está em ruínas, que vem para todos os lados a marca da infidelidade, da devastação que aconteceu ali naquele lugar. Só que se esquecem de Deus, se esquecem do Senhor. Então, ao se esquecerem do Senhor, eles vivem um tempo difícil. Quando se esquecem de Deus, já viveram amargamente essa situação num tempo anterior, antes de irem para o exílio. Por terem se esquecido do Senhor, agora estão amargando a situação como resultado da infidelidade. É preciso voltar-se para Deus. Só que o profeta não lança para eles uma palavra de maldição, uma palavra que tira deles o alento, que os desanima. Pelo contrário, o profeta tem uma palavra de esperança, é lançar sobre este povo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, porque um novo tempo está para chegar. Eles serão Jerusalém será reconstruída, mas antes é preciso que eles sejam reconstruídos. E essa reconstrução passa pelo interior. A nossa reconstrução, porque a gente precisa atualizar essa palavra, trazer para o nosso contexto, num tempo difícil, num tempo em que nós estamos amargando duras perdas, num tempo em que as pessoas perderam a esperança. A gente nem sabe se algumas pessoas que se afastaram da igreja durante este tempo dessa pandemia, por causa da pandemia, a gente não sabe se voltarão. Alguns estão com medo ainda e estão, ao invés de renovar a esperança, estão renovando o medo agora, por conta das notícias ruins que se apresentam por aí. Se nós nos deixarmos guiar somente pela onda do mundo, nós nos perderemos. É preciso renovar a nossa confiança no Senhor. O Senhor quer refazer a nossa história, o Senhor quer refazer a nossa vida, quer reconstruir a nossa história. E aí o texto do profeta Isaías nos remete a dois momentos importantes. O texto termina assim: assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. Diante de toda a situação difícil, diante da situação
que é como que recolhendo ali os despojos, recolhendo o restinho que sobrou ali em Jerusalém, eles ainda dizem assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. E aqui está o reconhecimento, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Aqui é uma dupla recordação, a recordação primeira da obra da criação, como é que o homem foi criado do barro, Deus com as suas mãos moldou o homem do barro, da terra, soprou nas suas narinas o sopro de vida, então este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, está numa plena comunhão com o Senhor, e eles lembram disso, nós somos barro, e Tu o nosso oleiro, somos obras de Tuas mãos, é essa nova criação. A palavra de esperança que o profeta dirige ao povo é para dizer, olha, vocês vão recuperar, vai recuperar a dignidade primeira, vai recuperar a dignidade original, é um tempo de esperança, não desanimem, voltem-se para Deus, fala de uma reconstrução, fala de uma nova vida, no entanto, dizendo, não se esqueçam, essa nova vida passa por um reconhecimento de quem vocês são, da necessidade do arrependimento, da necessidade da conversão. É preciso reconhecer isso. Não há reconstrução do nosso interior se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não há reconstrução do nosso interior se nós não nos convertermos. É uma palavra de esperança, mas é uma palavra exigente também. O Senhor se dirige a nós para nos chamar à conversão, para lembrar que nós somos barro, nós somos obras das mãos do Senhor. E o arrependimento passa exatamente agora para outra referência do texto, porque o profeta no Antigo Testamento já nos comparou, nós somos barro nas mãos do oleiro. O oleiro quebra o barro, o vaso, se não está bem feito, para refazer, e vai refazendo, até que o vaso esteja perfeito. É um vaso novo, aquilo que Deus quer que sejamos. Ele quer reconstruir a nossa história, quer reconstruir toda a nossa vida, reconstruir todo o nosso ser. Então é um tempo de reconstrução, mas é preciso se converter, é preciso passar por esse caminho de conversão. No plano do discurso que é apresentado hoje, nós nos deparamos com o Evangelho, em que o tema é esse, vigiai, porque não sabeis qual a hora, qual o dia que o Senhor vai chegar. Então é o tempo da reconstrução definitiva. Essa reconstrução, essa palavra de esperança dirigida a nós, num tempo de misericórdia, num tempo estabelecido para a nossa conversão, vai ter um dia então, que nós teremos que nos apresentar diante do Senhor para apresentar-lhe os frutos daquilo que nós vivemos nesse tempo. Que dia é esse? Nós não sabemos. Que hora é essa? Nós não sabemos. E o texto de hoje, ele não tem objetivo de nos transmitir uma informação objetiva acerca do como, do quando o Senhor voltará, mas unicamente dizer, vigiai, porque o dia de prestar contas ao Senhor, da administração dos bens, o dia de prestar contas ao Senhor, dos talentos que Ele nos concedeu, está chegando. Que dia? Não sei. Qual a hora? Não sei. Qual o momento? Não sei. Só sei que Ele voltará glorioso para julgar os vivos e os mortos. Então, a palavra dirigida pelo Evangelho de hoje não é para informar o dia nem a hora, não é para dar uma informação objetiva a respeito da vinda do Senhor, mas é para formar os discípulos. E, portanto, formar cada um de nós. Formar os discípulos e nos tornar capazes de, no meio dessa história tão conturbada, no meio desse tempo tão difícil, renovar a nossa esperança e enfrentar essa história com determinação, com esperança, com espírito de vigilância, aguardando o Senhor que voltará. Então Ele pode vir à meia-noite, pode vir de madrugada, pode vir pela manhã, nós não sabemos, mas se estivermos preparados, isso é o mais importante. O que o texto repete, aliás, durante todo esse tempo nós vamos ouvir insistentemente isso. O que digo a todos, vigiai, não sabeis qual o dia e nem qual a hora. E aí, nesse contexto, o evangelista nos conta uma parábola, que é semelhante às parábolas que nós ouvimos nos últimos dias. Parábola dos talentos, para multiplicar os talentos, parábola em que dá o dinheiro ali, os denários, para então multiplicar também estes. E conta essa parábola do homem que partiu em viagem e distribuiu tarefas aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse.
E termina com essa advertência para que os discípulos estejam sempre numa atitude correta de vigilância à espera do Senhor. Então, tanto nos textos anteriores, a expectativa é que se produza frutos para apresentar ao Senhor quando Ele voltar, mas no texto de hoje tem algo de diferente. Diz que distribuiu tarefas aos seus servos, portanto, esse homem da parábola, esse patrão, esse senhor que distribui tarefas aos seus servos é o próprio Jesus, os servos são os discípulos, mas diz que mandou o porteiro ficar ali para vigiar, mandou que vigiasse, diferente dos outros, mandou que o porteiro vigiasse. Então é preciso lembrar de algo importante aqui, tanto nas outras parábolas como essa. Há o dia em que será necessário prestar contas diante do Senhor. Mas há um problema que muitas, não só dessa nossa geração, mas dos tempos anteriores acabaram caindo, na indiferença quanto a esse discurso escatológico, porque dizia, Jesus vai voltar, vigiai, Ele voltará, e alguns começaram a viver como se fosse uma história qualquer, como se Ele, não vai voltar. Por exemplo, que enterrou o talento, o outro que enrolou o dinheiro num lenço e depois entregou do jeito que estava para o Senhor. O que está por detrás disso? Não, ele não voltará. Isso é uma história. Então, ele foi para o estrangeiro, foi para longe. Não voltará. E vivem nessa indiferença. E aí está o problema. Porque ao viver nessa indiferença, não vigiam, não se preparam. Vivem de acordo com o mundo, cedendo a todas as paixões mundanas. No texto de hoje, quando São Marcos fala que esse homem partiu em viagem, distribuiu tarefas aos seus servos e mandou o porteiro que vigiasse, esse porteiro que vigia, ele tem uma tarefa especial de vigilância, porque além de dizer para os servos, vigiai, também confia a esse porteiro uma tarefa mais especial, que é a de vigiar sobre aqueles que receberam as tarefas. Quem que é esse porteiro? Quem que é esse que recebeu uma tarefa especial de vigilância? Aqui, na perspectiva do Evangelho de São Mateus, é todo aquele que tem uma responsabilidade especial na comunidade cristã. Tem uma responsabilidade de pregar a palavra, tem uma responsabilidade de orientar o povo para que não se perca, de orientar as ovelhas para que não se percam, de orientar os fiéis com uma doutrina verdadeira, de orientar os fiéis com a palavra de Deus, para que não se percam. Mas também, se o porteiro está ali para vigiar, com uma tarefa especial de vigilância, com a missão de impedir que a comunidade seja invadida por valores estranhos ao Evangelho, de impedir que, com a pregação, com o ensinamento da doutrina, de que as pessoas se enveredem por caminhos que os levarão à perdição, também há necessidade de que os servos vigiem. É preciso escutar a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque se a gente não vigiar, então o pastor diz, o porteiro está ali para vigiar, para que não se perca, para que valores estranhos ao Evangelho não entrem ali na vida da comunidade, para que as pessoas entrem na dinâmica do reino, para que obedeçam a Deus, para que submetam à vontade de Deus, para que amem a Deus e ao próximo, para que tenham uma vida de intensa vigilância pela oração, pela prática da caridade, para que tenham depois, no dia que o Senhor voltar, o que apresentar a Ele, apresentar frutos multiplicados. Mas é preciso ouvir. Você que está em casa, você que está aqui, preste atenção nisso. Deus colocou à nossa frente pastores, constituídos pela graça do próprio Deus, na força do Espírito Santo, para serem os porteiros, que têm essa especial missão de impedir que a comunidade seja invadida por valores estranhos ao Evangelho, para que a comunidade entre na dinâmica do reino, para que a comunidade esteja vigilante, animada, cheia de esperança. Mas você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Nós precisamos estar com ouvidos abertos, porque se a gente não ouvir, a gente se perde. É preciso estar com os ouvidos abertos para escutar a voz do Senhor, e surdo às coisas do mundo, abertos a ouvir a voz do Senhor, para a gente não se perder. Por isso, tanto para o porteiro, como para os demais servos, a advertência é esta: devem estar vigilantes. A palavra-chave de hoje é esta:
Você tem que durante todo o dia lembrar disso. O Senhor me chamou à vigilância, porque Ele vai voltar. Não é uma historinha. O Senhor me chamou à vigilância, Ele voltará glorioso. Então, que nós estejamos preparados, vigilantes, à espera do novo tempo que vai chegar, preparando-nos bem para o Natal. Mas, sobretudo, num espírito de vigilância constante, para a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará glorioso para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino definitivo. Preparemos-nos bem para este dia, para termos o que apresentar diante do Senhor. O que diz o Evangelho, eu repito a você. O que digo, digo a todos. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor voltará glorioso. Vigiai. Essa é a palavra de ordem para cada um de nós. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.